é o ex-seminarista e espírita há mais de 44 anos, o professor Severino Celestino da Silva, que é pesquisador e estudioso de línguas antigas, como o hebraico, que ele fala fluentemente, e das religiões, principalmente do judaísmo, considerada a base de todas as religiões cristãs, além de profundo conhecedor e tradutor da Bíblia. Atualmente, o cofundador do curso de Ciências das Religiões na Universidade Federal da Paraíba, é presidente do Núcleo de Estudos Espíritas Bom Samaritano, na capital paraibana, João Pessoa. Severino possui 8 livros publicados sobre a Bíblia, o Evangelho e o Espiritismo. Então, eu convido agora o nosso irmão Celestino para que faça a sua apresentação para o público aqui presente e para aqueles que nos assistem remotamente. Boa noite, meu querido irmão Mário Sérgio. Boa noite, professor Divaldo Pereira Franco. Boa noite, queridos irmãos presentes na Mansão do Caminho e queridos internautas que estão sintonizados conosco esta noite. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, e a Jesus e ao mestre leonês Allan Kardec pela felicidade de estar aqui com vocês num dia tão importante, onde comemoramos a pedra fundamental das bases da nossa querida doutrina espírita. Muito obrigado, nosso irmão Severino Celestino. Então, vamos dar início aqui à nossa reunião. Eu tenho uma primeira pergunta aqui, já ficou da semana passada, mas eu vou dar início com ela, é de Eliette. Quando estamos encarnados, possuímos um nome. Quando estamos desencarnados, como somos conhecidos? Com o mesmo nome utilizado na Terra? Você poderia fazer uma explanação a respeito desse assunto, Severino? Nós temos uma identidade física que identifica o nosso corpo, que é o nosso CPF, e outros números que nos identificam como cidadão encarnado, como ser humano. No mundo espiritual, nós temos como identidade o nosso perispírito. Nele se encontra registrado todas as nossas ações, todos os nossos atos, todas as nossas atitudes. É ele que representa a nossa vida material no mundo espiritual, é ele o canal através do qual o espírito se comunica e se revela em todos os sentidos. Tem uma passagem muito interessante no livro do profeta Jeremias, onde Yahvé, o Deus dos nossos queridos irmãos hebreus, diz para ele: antes que tu fosse gerado, eu já te conhecia. Antes que tu fosse introduzido ou colocado no seio da tua mãe, eu já te escolhi como profeta ou médio das nações. O que significa que nós temos uma identidade espiritual mesmo antes de chegar aqui. O registro está naquilo que a gente é, naquilo que a gente já construiu. Jesus diz no seu famoso diálogo, no capítulo 3 do Evangelho de João, seu famoso diálogo com Nicodemos, que o Espírito é como o vento, sopra onde quer. A gente não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, porque ele tem uma identidade no mundo espiritual. Lá ele é reconhecido, lá ele é perfeitamente identificado pelo próprio Deus e pelos seus enviados e pelos seus mensageiros e pelos aqueles que dirigem e coordenam as equipes dos espíritos que estão no verdadeiro mundo, que Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Portanto, no mundo espiritual, todas as suas ovelhas possuem identidade perispiritual, para que a gente não se perca no mundo da quantidade imensa de espíritos que existe lá. O livro dos Espíritos também fala dessa questão, dizendo que nós temos uma identidade espiritual para que a gente não se perca. Ninguém pense que, como diz Salomão, o espírito vai a Deus, o corpo vai à terra, mas esse espírito não se perde no mar ou no oceano espiritual. Ele é identificado pelas suas atitudes, pelo seu trabalho e por aquilo que ele revela ou realiza na obra de Deus. Muito obrigado, meu irmão.
Divaldo, uma pergunta da Cláudia também que está aqui no YouTube. Como evitar o animismo em nós médiuns nos trabalhos de desobsessão? Antes da nossa resposta, gostaríamos de reafirmar a necessidade do nosso encontro anual. No dia 26 de abril, conforme foi apresentado, os sócios efetivos são aqueles que são a base de sustentação da nossa casa. Esses sócios efetivos podem votar e ser votados. Para ser sócio efetivo, é necessário ser espírita, frequentador, colaborando na instituição. São aqueles membros que, diante das leis, respondem pelo que acontece na casa espírita. Para poder ser sócio também, deve pagar uma importância estabelecida pelo Estado. A pessoa paga mensalmente quanto quiser, a partir dos R$10. Somente pode e deve votar se houver pago essa importância que corresponde ao ano. Desta forma, pedimos aos sócios efetivos presentes e àqueles que se encontram em outros estados e noutros países para que não deixem de participar através da presença ou através da internet, porque o êxito social, beneficente, depende da nossa compostura perante o Estado. Muitas vezes as instituições se corrompem porque os membros não dão importância e mais tarde falam de que foi falência dos outros. O sócio tem o dever de fiscalizar a diretoria. E quando essa não corresponde por qualquer coisa, convoca uma Assembleia Geral em qualquer época e substitui a diretoria. Então, nunca haverá razão para maledicência, para suspeita. Ainda mais aqui que nós exigimos a maior claridade em nossos atos e pedimos a todos que nos fiscalizem, porque somos criaturas humanas falíveis. E, às vezes, quando estamos errados, não notamos. Mas alguém que tem interesse pode nos chamar a atenção. Daí a Assembleia Geral, a imposição governamental. Uma vez por ano se faz a sessão de Assembleia Geral para aplicar-se todo o valor que foi distribuído com segurança dentro das leis do Estatuto. Porque se não tivermos essa fiscalização, ocorre no mundo de pessoas ainda imperfeitas muitas questões administrativas lamentáveis. E aqui nós pedimos a todos que nos ajudem, que nos fiscalizem, que nos ajudem, é natural. Quem ajuda tem o dever de orientar. No dia 26 de abril, sexta-feira, de amanhã, 8, estaremos na nossa Assembleia Geral, que é uma vez por ano. Então, um sócio de uma instituição como essa não pode dizer que pode dedicar 2 horas de um ano para tomar conhecimento legal do que se passou. Porque nós chegamos e não sabemos o que está nos bastidores. Daí, os mentores fazem questão que os nossos atos sejam examinados, colaborados, dentro da lei. Mesmo que a lei seja injusta, nós temos a obrigação de manter a lei, para manter a ordem, para manter a paz. A questão do animismo é uma tradição que se infiltrou nos médiuns. Como nem sempre a mediunidade é um fenômeno sonambúlico, mas é um fenômeno perfeitamente consciente, a pessoa fica em dúvida nas desobsessões, se aquela comunicação foi do seu inconsciente ou se ela foi uma comunicação espiritual. Como saber? Para os médiuns conscientes, aqueles que estão sabendo do que estão falando, ao mesmo tempo que estiverem falando, examinar
se aquele fato é do seu conhecimento. Se é do seu conhecimento, tem um pouco de animismo, da sua própria alma, ânima. Mas se, por exemplo, estamos na reunião mediúnica, e eu digo, por exemplo, tem aqui alguém que está com comportamento tal, a sua doença, ou sua briga do lar, ou seu problema de saúde, ou seu problema comportamental, e aí quem está presente ou não, averigua se aquilo é verdade. E vai acompanhar o que o doutrinador irá dizer ao espírito, porque é um diálogo terapêutico, não é nada de miraculoso, de extraordinário, é um diálogo terapêutico. A reunião mediúnica é uma experiência psicológica viva. Então, se o médium é consciente, não tem por que duvidar, porque nós chegamos aqui tranquilamente, não planejamos nada, fazemos uma reunião e o espírito vem e diz assim, fulano de tal, a quem eu odeio, tal. Aí a pessoa tem um choque, mas isso é comigo. E eu, pessoalmente, não sou informado de nada. É uma comunicação autêntica. Quando é um médium em transição para a inconsciência, porque tudo é relativo, eu vou tocar piano. No começo eu olho para o teclado, olho para a pauta e controlo o pé para o compasso. São 3 atividades de uma vez. Com o tempo, eu memorizo a pauta, já não olho. Não olho mais para o teclado, porque até fecho os olhos. E o meu ritmo com o pedal é tão automático que eu não me dou conta. Então, nós vimos um cego tocar piano maravilhosamente. Nos Estados Unidos, celebrizou-se um cantor e musicista negro, que foi um dos exemplos maiores do bel canto no mundo. Também, diariamente, nós vemos crianças de 3 anos tocando uma música que não foi aprendida nesta encarnação. Então, vem de outra encarnação. Como pode uma criança de 3 anos memorizar uma opereta e tocar tranquilamente com a mão que não dá uma oitava, que é uma dificuldade, esta dele, mas também em outras artes. A criança, como tem aparecido aí nas redes sociais, que responde qualquer coisa que lhe perguntem aos 3 anos de idade. Outra que sabe as capitais do mundo inteiro, a capital moderna. Eu nem me lembro mais qual é a capital do Brasil, porque atrapalha tanto, mas ele, fielmente, não está no cérebro dele, então está no cérebro metafísico, é a reencarnação. Então, se nós estamos nessa transição, que vamos dando a comunicação, e ela nos parece familiar, daí a pouco esquecemos, ela é semi-consciente. É como a gente aprendendo piano, de vez em quando a gente dá uma olhadinha, confere. Mas quando a gente pega e não vê nada, é sonambúlico ou inconsciente. Mas o espírito vai utilizar dos conhecimentos arquivados no cérebro do médium. Então, por exemplo, uma música clássica que o médium nunca teve ocasião, como aconteceu no tempo de Kardec, e então completar uma das músicas que foram deixadas pelo seu autor, intermina. Ele veio do além e terminou. Sem que o médium conhecesse nada de música. Se tornou célebre no mundo. Um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. É um livro publicado na América. Ele, em inglês, é A Cabana do Pai Tom, que seria Tomás. Pois bem, a médium era uma senhora da classe superior, traduzindo as dores de escravos do Eito. O livro revolucionou a República. E Thomas Jefferson teve a oportunidade de lê-lo e influenciou na Guerra de Secessão. Portanto, o fenômeno mediúnico, para poder saber se ele é consciente, semiconsciente ou inconsciente, vai depender do médium, do exercício. Tudo que nós aprendemos é através do exercício. Há pessoas que logo fazem uma leitura e memorizam, e outros que fazem 50 vezes e não conseguem memorizar. Então, não será de estranhar
que o médium, vez que outra, caia no fenômeno de natureza anímica. Não é mistificação. A mistificação é eu planejar que hoje à noite eu vou dizer isso, aquilo. Eu estou mentindo. Se não ficou claro, quem teve dificuldade, depois da reunião, eu estou às ordens para explicar detalhes, porque é muito importante na mediunidade. Para poder iluminar-se, leiam o livro de Alexander Aksakov, Animismo e Espiritismo. Obrigado, Divaldo. Severino, geralmente como comporta seu espírito desencarnado logo após o desencarne, quando esse desencarne é traumático? A morte é um fenômeno natural, mas a forma como ela acontece pode causar danos ou dificuldades no despertar do mundo espiritual. Para uns, Kardec diz que não há uma quebra abrupta. Sempre a desencarnação, da forma geral e da forma mais natural, Kardec disse que é como um laço que a gente desata. É suave, não é nada traumatizante. Mas no caso da morte súbita, os espíritos têm trazido as mensagens de André Luiz, de Emmanuel e de outros espíritos que são auxiliares da codificação. Eles dizem que quando o espírito desencarna de uma forma abrupta, ele pode sofrer dificuldades no mundo espiritual. Mesmo porque, dependendo do tipo de morte, se é um suicídio, que o fato já vai ter uma outra conotação, as obras de Ivone Pereira mostram muito bem isso para a gente. Mas no mundo espiritual, o despertar é de uma forma geral, é diferente a cada pessoa, porque depende do grau evolutivo. O medo da morte é inversamente proporcional ao conhecimento que você tem do mundo espiritual. Se você tem informações, sabe que a morte não é o fim, se copia ou se conhece o exemplo do próprio Cristo com a sua ressurreição, vivificado, e mostrando que ele estava ali de volta para trazer a prova de que a morte existe, mas os mortos não, ela é uma passagem suave, mas na forma trágica, os espíritos nem sempre despertam de uma forma tranquila. Sobretudo, se eles não conhecem para onde vão, porque estão aqui, a grande maioria que ainda não tem uma espiritualidade introduzida naturalmente no seu conhecimento. Nós temos muitos exemplos dessa natureza e temos também a parábola do rico e de Lázaro, no Evangelho de Lucas, que ambos desencarnam e um vai para o seio de Abraão, conforme nos narra Lucas, e o outro vai para as tormentas, porque ele não preparou bem a passagem para o mundo espiritual. Por isso que Kardec, tão bem na Gênesis, ele mostra que o planeta, o nosso orbe, tem duas partes distintas, o mundo material e o mundo espiritual, para onde todos nós teremos que ir, porque é lá que existe a verdadeira vida. E como Jesus diz, na casa do meu Pai tem muitas moradas, cada um vai ter uma morada compatível com a sua construção no mundo material. Então, é uma pergunta realmente que tem nuances muito particulares e muito variantes em todas as situações, porque cada um de nós construímos a nossa história, cada um de nós tem uma colheita de acordo com o que semeamos aqui. As revelações e os fatos e as histórias que a gente conhece, as narrativas dos espíritos, sempre mostram que vai variar de espírito para espírito a forma como ele chega no mundo espiritual. Obrigado, Severino. Vamos agora a um pequeno intervalo. Divaldo, pergunta de Rosângela. O que Jesus quis dizer quando falou: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me? Antes de responder,
Eu gostaria de informar a pessoa que pede notícia do seu familiar que esta reunião é de perguntas gerais, porque todos nós temos familiares desencarnados. E se quisermos saber a respeito deles, nunca mais teremos sessão, porque todo mundo, cada um em particular, quer notícia. A pessoa deve procurar o atendimento fraterno, conversa com o atendente. Se o atendente achar conveniente, encaminha para mim, para uma conversa particular, um atendimento especial. Esta reunião é para questões doutrinárias, para nós aprendermos Espiritismo e esclarecermos as nossas dúvidas. Então, o mestre procurou, acima de tudo, mostrar as duas vias de acesso à felicidade. Qualquer um de nós que anseie pela felicidade estabelece um caminho, uma rota. E nesta rota nós temos o que eleger e o que cancelar. Quem quiser segui-lo é uma opção de cada um. Abandone as ilusões, os prazeres. Não é a alegria de viver, os prazeres exorbitantes, os gozos, a vida cheia de delícias à custa da miséria dos outros, o poder econômico, a situação de vanglória política, religiosa, social, econômica, e despido dessas paixões, toma o sofrimento como sua cruz e o acompanha com grande alegria. Há pessoas cristãs cuja vida é tão devassa que eu me pergunto, onde é que está o seu acompanhamento com Jesus? Odeiam, projetam-se através de atitudes injustas. Uma vez que outra fazem um ato religioso para pagar a Deus. Se pede saúde, paga a saúde com um pacote de velas. Será que Deus, o supremo Criador do universo, que é dono de tudo, precisa de um pacote de velas para poder me dar a paz? Será que a minha vida correta, saudável, num país materialista, porque eu morro sem o batismo, eu vou para uma região neutra? Não tem lógica. Eu poderia ir para o inferno, porque cometi atos indignos, quando as leis feitas pelos homens não têm punição eterna, têm punições perpétuas, enquanto vive. Mas a lei não salta além da morte para continuar punindo. E mesmo nesses casos, nas nações que aplicam a pena de morte, que é um erro perante as leis de Deus, ninguém tem direito de matar sob qualquer justificativa, porque ninguém cria a vida. A gente é pró-criador, é co-criador. Está com Deus reproduzindo-nos, mas ninguém é autor da vida. Então, quando o Estado mata, ele é um Estado falido, porque não pôde educar, não pôde conduzir, e não teve o espírito de fraternidade para salvar aquele que hoje é um delinquente. Na raiz de todo delinquente, há o indivíduo psicopata. Em todo tipo de suicídio, há um indivíduo frustrado, profundamente tímido, inquieto, inseguro, e que culmina por inconformar-se com a vida que leva, inspirado pelos espíritos maus ou pelos seus caprichos, e se mata. Então, quem desejar realmente seguir Jesus, utilize-se dos seus ensinos e siga-o. Tomar a cruz é isto. Entre um prazer ignóbil e a renúncia é a minha cruz.
e vou até o Calvário, alegre, seguindo as lições deste homem singular, que é o maior vulto da história da humanidade e que é o governador do planeta terrestre. Celestino, uma pergunta que nos chega aqui no YouTube de Tânia. Se somos filhos de Deus, por que sofremos com ataques de obsessores que muitas vezes nos tiram até a vontade de viver? Antes dessa resposta, eu gostaria primeiro de saber se Irziliane está me ouvindo melhor, se está tendo condições de ouvir melhor, e vocês também, porque ela está reclamando que o meu som está baixo. Eu já coloquei aqui todos os volumes possíveis. Mas, antes dessa resposta, hoje é 18 de abril, eu tenho uma alegria muito grande de ter conhecido na minha vida o professor Allan Kardec. E eu estive já várias vezes fazendo os caminhos dele com o caminho de outros seguidores de Jesus e do próprio Jesus. E recentemente eu estive no Père Lachaise, lá em Paris. E chegando lá, numa dessas viagens que a gente sempre faz, eu presenciei, junto com a minha esposa e todo o nosso grupo, dirigido pelas nossas irmãs Wanda e Márcia, uma senhora muçulmana que tirava o seu véu e, cobrindo o busto de Allan Kardec, ela fazia uma espécie de unindo o busto à cabeça dela. E minha esposa, aproximando-se, estranhou aquele gesto e perguntou: és muçulmana? Porque minha esposa não fala nem o idioma, mas ela às vezes se comunica muito bem com as pessoas. E nós chamamos o nosso guia, que estava ali. Ela respondeu: sim, sou muçulmana. E aí nós perguntamos por que é que ela estava ali e o que ela fazia no túmulo de Allan Kardec, se ela é uma seguidora de Alá, dos muçulmanos. E ela respondeu: eu tinha uma filha muito doente. E aqui em Paris eu visitei vários médicos e nenhum curou minha filha. E ele me apareceu e curou a minha filha. Eu estou aqui fazendo os meus agradecimentos, reverenciando a Allan Kardec. Nós tínhamos antes pensado, eu e uma amiga do Rio de Janeiro, em levar flores para o túmulo de Kardec, mas era o túmulo mais florido que nós encontramos naquela manhã. E, aliás, ainda hoje é o mais florido no Père Lachaise. E essa mensagem dela, que ela inclusive disse aqui, também tem um amigo dele, e mostrou também o túmulo de Camille Flammarion, que estava lá, e que ela também colocava flores nesse túmulo. E me ficou uma mensagem muito forte nisso. Eu sou espírita, sou ex-católico, sou teólogo, ia ser padre, mas a obsessão, a pergunta, que realmente já vou responder em seguida, foi o que me fez tornar-me espírita. Deixar, não mais seguir a filosofia católica, mas me tornar espírita. Por causa das minhas dores, das minhas obsessões, eu descobri um grande ecumenismo em Allan Kardec. Quando ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a doutrina espírita, nela, o ensino moral de Jesus é o campo onde todas as crenças podem se encontrar. Ele me chamou muito a atenção, porque o objetivo que ele traz com São Luís no Evangelho segundo o Espiritismo é unir, nunca separar. É sempre fazer com que o que fala São Luís no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, quando ele fala de beneficência exclusiva, ele diz que é necessário que a gente quebre, destrua o espírito de partido ou espírito de seita que não é importante para nenhum ser humano, porque todos nós somos filhos de Deus. É o que diz o Espírito São Luís. E com essa atitude,
com esse fato que eu presenciei no Père Lachaise, com todo o grupo lá em Paris, eu entendi que no mundo espiritual não existe absolutamente nenhuma barreira. Todos os espíritos são irmanados no bem. E Kardec ratificou, e aumentei a minha admiração por ele, os conceitos, que quem me conhece sabe que eu sou muito ecumênico, que eu já tive a felicidade e a honra de receber uma comenda da paz pelo professor Divaldo. Trabalho sempre com pessoas de religiões diferentes, porque aprendi com Kardec, aprendi com Jesus, que antes de a gente julgar as pessoas pela religião, a gente deve procurar saber em que podemos ser úteis a elas. Esse é que tem que ser o nosso objetivo, pelos exemplos que recebemos. E eu dedico o nosso encontro de hoje ao nosso mestre leonês Allan Kardec, por esse exemplo de auxiliar, independente da questão religiosa, aqueles que precisam. Bem, a obsessão, com relação à pergunta, hoje, depois de muitos estudos, a gente sabe que o ser encarnado é uma antena, atrai espíritos de todas as naturezas, dentro daquele princípio latino de que semelhante atrai semelhante. Nós somos portadores daqueles seres que comungam com as nossas ações, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, a obsessão é fruto da invigilância ou da nossa sintonia, muitas vezes no campo moral, os campos, ou seja, as faixas e os defeitos do egoísmo, do orgulho, da inveja, que todos nós possuímos, são os elementos ou as virtudes ou desvirtudes que atraem espíritos compatíveis com aquela situação. Qual é a cura para isso? O bom proceder e seguir exatamente aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho. Vigiai e orai. Nós construímos o nosso futuro diante daquilo que semearmos. A parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, é o exemplo maior da nossa libertação e o exemplo de que existe uma semeadura, existe uma colheita compatível com o campo que nós plantamos, que somos cada um de nós no seu campo material, atraindo o bem ou sintonizando com o mal. Então, a obsessão, hoje eu sei, pela consciência, que só é obsediado quem quer, porque os espíritos vêm com aquilo que nós sintonizamos e que permitimos, de acordo com as virtudes que às vezes a gente esquece. Somos indiferentes à humildade, à caridade, ao perdão, à benevolência, a todas aquelas virtudes, como fala Paulo na sua carta aos Coríntios, que são indispensáveis para que a gente atinja a caridade como ponto principal, o caminho para o reencontro com Deus. Essa é a receita para chegarmos lá, se deu com a graça de Jesus. Obrigado, Severino. Divaldo, qual é a importância do Livro dos Espíritos e como podemos estudá-lo, já que hoje é 18 de abril? É fundamental. Na terça-feira, nós fizemos um estudo de 70 minutos sobre o Livro dos Espíritos, começando pelas questões históricas, o período da Revolução, a chegada de Napoleão Bonaparte, o período filosófico e o aparecimento desse livro, que hoje completa 167 anos que foi publicado. Ele é fundamental. O católico, para poder ser um bom católico, ele tem que saber o que são os sacramentos da Igreja, quais são as atribuições do católico, os deveres de frequentar pelo menos uma vez por mês, comungar pelo menos uma vez por ano e ser fiel aos postulados dos teólogos que criaram a religião católica. O protestante vai estudar a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, para fundamentar a crença nele.
O indivíduo que tem perguntas, que está com a alma dorida, sem motivos aparentes, que tem uma filosofia de vida que não se ajusta ao meio atual, porque no momento a filosofia da dignidade, do respeito aos mais velhos, da proteção às crianças, dos deveres educacionais, do bem proceder, isso é coisa do passado. Então se faz ironias, se fazem caricaturas, e nós não estamos intimamente satisfeitos, preenchidos. Por que eu adoeço? Eu tenho um clã perfeitamente saudável e, no entanto, eu tenho um filho deformado, porque nasce uma criança totalmente inutilizada, porque nascem duas crianças ligadas, ou as crianças siamesas, e etc. Como é que eu poderei fazer para diminuir as minhas dores? Qual é a filosofia que eu vou adotar para ser tranquilo? Se eu adoto a filosofia imediatista, o sexo, o prazer, o destaque, eu terei momentos de alegria, não de felicidade, porque após o sexo vem o cansaço e a saudade, e a gente não pode viver o tempo inteiro na função sexual. A pessoa que é feliz quando come muito, se comer um pouquinho mais, vai ter problema gástrico. O indivíduo que adora falar, se não corrige o que fala, ele se vê embaraçado nas próprias mentiras. O Espiritismo é uma filosofia de vida. Nos ensina a como enfrentar as dificuldades, porque nós temos dificuldades genéticas. Por exemplo, eu nasço com antipatia por minha mãe. Odeio minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu tio, ou a minha mulher, ou meu marido, que eu amo hoje, mas no fundo é libido sexual. E daqui a 2 meses estamos como cães e gatos a ponto de um matar o outro. Por quê? O Espiritismo explica. Como é que o universo começou, meu Deus? Será que é verdade que Adão foi feito do barro? Porque precisa a imaginação. Deus criou tudo. E, por fim, ele criou o homem. E notou que não ficava bem o homem ficar sozinho. Então, ele adormeceu Adão, tirou uma costela e fez Eva. Eu acho que ninguém, em sã consciência, acredita. Primeiro, porque todo mundo tem costelas pares. Se ele tirou uma de Adão, o coitadinho ficou com costelas ímpares. Mas, muito bem, era um casal só. Um casal ingênuo, puro. Mas, então, eles foram traídos pela libido. Freud estuda isso muito bem, de uma forma não ridícula, mas de uma forma graciosa. E então eles têm 2 filhos. Vejam bem, um que é bom, o outro é mau. Sempre a dualidade, o bem e o mal, a sombra e a luz. Esse paradoxo da filosofia, a alegria e a dor, o bem e o mal, isso é íncito. E então, um deles era bom, Abel, mas o outro não era. E então, tudo que Abel fazia, Deus gostava. Tudo que Caim fazia, Deus não gostava. Deus era partidário, ele tinha emoção. Gostava de Abel e não gostava de Caim. Então, um dia Caim se aborreceu e matou Abel. Eu também matava. Porque imagine ser detestado por Deus. É muita miséria. Não é que seja detestado pela humanidade toda, mas muito bem. Quando Deus viu aquilo, ficou com tanta raiva de Caim, que ele disse, miserável, sai do paraíso, que é uma regiãozinha de nada. Imagine o paraíso no Oriente, com aquele deserto, com as tradições ancestrais. Sai. E fez o sinal para ninguém matar ele. É outra bobagem. Não tinha ninguém. Só tinha Caim, o pai e a mãe. E Caim foi para a cidade de Corbe, onde casou e teve muitos filhos. Com quem ele casou? Com a macaca, porque não tinha ninguém.
É só pegar a Bíblia e ler. Eu estou repetindo de memória o que está na Bíblia. E então, Eva ficou muito chorosa, porque perdeu seu filho bom e perdeu o mal porque foi expulso. Deus aí mandou um terceiro filho, Sete, que é o terceiro filho bom. E povoaram a terra. Está provado que as uniões sexuais consanguíneas levam a desastres genéticos. Por exemplo, os Habsburgos, que foi uma corte europeia, inclusive Catarina, a mulher Teresa, que governou da Áustria toda a Europa, tinha aquele queixo deformado geneticamente por causa dos casamentos em família. Mas bem, então, povoaram a terra. Aí, como a pessoa povoou a terra, se alegrou demais e Deus disse, mandar o dilúvio que vocês vão ver. E nesta multidão só tinha Noé e 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí Deus ficou com pena e avisou a Noé, se prepare, porque eu vou inundar o mundo. Faça uma barca e salve o que puder. Aí Noé começou a trabalhar e fez uma barca, sozinho. Os 3 filhos não deram importância. Então, quando começou a chover, Deus mandou um casal de animais de todo o planeta. Imagine um casal de sapo daqui do Pau da Lima, foi até lá, pulando, entrou na barca. Entraram leões, tigres, ursos polares, dinossauros e etc. E ficaram todos arrumadinhos dentro da arca, um casal de cada, tudo arrumadinho. E aí passaram 40 dias de chuva. 40 dias de chuva não alaga nenhum país. Nós estamos vendo aí os desastres das chuvas, os danos, os prejuízos, mas ela escoa, porque a terra é redonda, não é plana, não faz uma unidade. Ela escoa para as partes baixas. É um fenômeno da gravitação universal. Mas, bem, Deus, tudo que ele pode, né? Acham que ele faz. E então, Moisés soltou uma pomba para ver se já tinha acalmado. Meu Deus, era só ele abrir a janelinha e olhar. Não, mas ele soltou uma pomba. A pomba foi e não voltou. Morreu afogada. Daí, a 3 dias, ele soltou outra pomba. Ela foi e voltou com um ramo de oliveira verde no bico. Quer dizer, já tinha acabado tudo, o mundo já estava reabitado pela vida vegetal. E então ele abriu a porta e tudo foi animal, saiu, cada um que chegou no seu lugar disse, agora o gato é inimigo do rato, o rato é inimigo do cão, isso daqui, voltou tudo normal. As feras ficavam. E Noé era o único vivo, ele, a mulher e os 3 filhos. E povoaram de novo a terra com quem? Com a mãe dele. Mas notem, eram 4 homens e uma mulher única, a mulher de Noé. Repovoaram a terra. Quando a história nos mostra no feto, nós vamos olhar um feto e ele passa por toda a evolução darwiniana. Ele aparece como uma mancha, depois surge o coração em função. Não foi o órgão, são as batidas. 20 minutos depois de fecundado, o coração pulsa e vai aparecer daí a 2 meses. O órgão, porque primeiro é a função, depois é o órgão. E aí nós vemos ele tomar o aspecto de peixe, de batráquio, tomar a postura fetal, é a nossa forma humana. Depois toma forma esquelética de aves, transforma as garras em guelras e assim por diante. E aparece o primatas. Mas tem na história dos fósseis as primatas, o primatas homini, o transitório, depois 3 raças, a raça de Grimaldi e 2 outras
de onde vão sair o Pitecânthropus erectus, quer dizer, o macaco de pé, porque o macaco estava sempre de 4 patas, e como tinha segurança, tinha um rabo que ele utilizava para dar os saltos. Mas quando os pés se fincaram no chão, ele perdeu o rabo, ficou o apêndice. E à medida que nós formos perdendo, vão ficando aquilo, porque o nosso objetivo é a grande vertical da direção de Deus. Começa do plasma, que ocupa todo o espaço. Depois vai definindo as formas, e ele é bípede. E hoje o homem anda louco para um aparelho que ele possa voar a sós. É a ânsia de encontrar a imortalidade. Quer dizer, para o povo do deserto é uma história muito linda. Para a criança é uma história muito linda, mas não é científica, por favor. Não há como se queira, não cabe na história universal, no pensamento. O Espiritismo, notem bem, em 1857, mostra a evolução das espécies. Em 1859, 2 anos depois, Charles Darwin apresenta o primeiro estudo a respeito da origem da vida. 2 anos depois, primeiro veio a revelação espiritual, falando os 6 dias, porque o 7º foi para descansar. São 6 eras. As eras que passou a grande nebulosa de gases, depois o planeta que se destacou. Não era dia de 24 horas, eram períodos de milhões de anos. Então o Espírito vai explicando lentamente. E uma outra coisa que sempre me surpreendeu, não vou citar muito porque a gente não saía daqui hoje, mas é esse detalhe. Deus, havia toda escuridão, e Deus disse, fiat lux, e a luz se fez. Este foi o primeiro dia. O segundo dia, o terceiro dia. E Deus fez os astros. Está errado. Para ter luz tinha que ter astro. Como é que tinha claridade e não tinha sol? Primeiro ele fez a claridade e depois fez o astro. A ordem está errada. Porque só tem luz, porque tem o foco. E o foco é o astro material. Então a doutrina espírita mostra que naquele artigo que diz, e Deus disse, faça-se a luz não é apenas a claridade, é o conhecimento. Fez-se uma luz na minha inteligência, eu discerni. Então nós vamos ver que o livro dos Espíritos abarca tudo isso. É pena o tempo ser cruel, e eu já vou encerrar. Mas eu li o livro dos Espíritos umas 200 vezes. Mas quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu fui falar na Faculdade de Medicina, aqui de Salvador. Numa formatura, naquele tempo tinha assim, as formaturas interreligiosas, na igreja protestante, espírita, não sei o quê. E então eu fiz a palestra, eu era muito jovem, e de certo modo impressionava, porque na minha idade de 25 anos, fazer uma abordagem científica dentro da Universidade de Ciência, da formatura de médico, impressionava. Eu não levava nenhuma coisa para olhar para... Não, era tudo, a paulada era na hora. Quando terminou, vieram jovens, e entusiasmados comigo, eles pensaram que eu era sábio, né? E um deles disse assim, o que é que o senhor acha da física quântica? Eu disse, meu Deus, o que será isto? Eu não sabia. E os Espíritos me disseram, leia, estude, porque toda a sua vida você vai encontrar o livro dos Espíritos. Se você viver 100 anos e lê-lo, ele será sempre novo. Eu achava que era fanatismo de espírito, porque imagina, daqui a 100 anos eu tenho que ter um pouco de cabeça melhor. Mas bem, aí o rapaz perguntou, e então ele perguntou mais ou menos assim, vamos falar dos campos. Não existe no universo o repouso, nem a ausência de qualquer coisa. E aí começou a falar, recém-formada em medicina, ela entupida a teoria,
E então eu queria perguntar ao senhor como é que o perispírito fica no campo de éter. Eu estava, ele disse, mas que diabo, o livro dos Espíritos não diz isto. Gastei tanto tempo estudando o tal e me pergunta uma coisa que eu nunca li. Mas aí eu sei uma técnica, né? Quando você não souber uma coisa, pergunte a quem pergunta para ele responder. Eu disse assim, olha, eu confesso que é um tema muito vasto, mas então eu peço para que me explique. Ele disse, aí ele mandou o braço, eu não sabia se estava certo ou errado, eu só fazia, E quando Deus ajudou que ele parou, alguém me pegou, e eu passei por intelectual. Mas eu nem sabia, foi em 1954, a existência da tal da física quântica. Eu conhecia um pouquinho da física tradicional, a física newtoniana. Quando eu cheguei em casa, eu tenho um espírito muito amigo que se chama Viana de Carvalho. E ele me aborda questões científicas. Me traz espíritos de médico, de advogado. De acordo com a área, ele me traz um espírito para me ensinar. Quando me fazem perguntas que eu não sei, eu não sou uma biblioteca britânica. Sou uma pessoa de classe média cultural. Então, eu cheguei e disse assim, Viana de Carvalho, apareça. Ele apareceu. Eu disse, olha, o livro dos Espíritos me traiu. Porque o rapaz fez essa pergunta, eu passei a maior vergonha. Eu não sei o que é isso. Ele disse, como você é ignorante, né, Divaldo? Eu digo, sou por sua culpa. Porque esse tempo que eu gastei estudando o tal do livro dos Espíritos, eu poderia ter estudado física quântica. Ele disse, qual é o problema? É que eu não sei o que é. Você é mesmo um mau estudante. Pegue aí na estante o livro dos Espíritos. Eu, com aquela vitória que eu ganhei para o Espírito, peguei e ele disse, abra da questão 540. Aí eu me lembrei, a questão 540, Allan Kardec pergunta como foi a evolução. E o Espírito dá, eu só vou dizer um pedaço, a resposta ipsis verbis, que eu tenho de memória desde mais de 50 anos. Ele então diz assim, não vos surpreendais, porque o átomo de hoje será o anjo de amanhã. E o anjo de hoje foi o átomo primitivo do passado. Ora, o átomo até ali era indivisível, daí átomo, não se dividiu. E aí ele estava dividido. Kardec dizia que o anjo já havia sido átomo, já havia sido energia, e que a energia será anjo. E então, nós estamos caminhando para a evolução. Podeis fazer tudo o que eu faço, disse Jesus, se quiserdes. E aqueles que querem, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi e milhões de outros que queriam, atingiram um aspecto de guru, de espírito apostólico, missionário, de Cristo, palavra grega que significa universal, o Cristo de Deus, quer dizer, o mais elevado aspecto da evolução espiritual. E então, eu fiquei assim, mas que coisa, Kardec falou isso antes da física quântica. Aí está no livro dos Espíritos. E eu então fui estudando ainda mais, e até hoje eu leio todo dia um pedacinho. Porque a tendência da gente é esquecer, é baralhar com a própria imaginação. Eu leio e, de vez em quando, aparece aí na inteligência artificial. Eu vi um robô num bar servindo, era uma moça. Ela fazia tudo, mas tudo que foi colocado na memória do robô. Porque só o cérebro humano é que pensa. Tudo que existe foi feito pela inteligência humana. E colocou a inteligência humana num computador. Eu nunca imaginei o que era datilógrafo, até eu tinha o diploma deste tamanho, meu diploma, de dactilografia. De repente, aparece uma máquina que mata a máquina datilográfica 500 vezes.
Eu imagino quando tinha um trabalho para fazer com 5 cópias, botava papel carbono, eu ficava sujo até a alma de tanto botar papel carbono, tirar 5 cópias. Errava, tinha que apagar nas 5 cópias. Hoje no computador, errou, volta. E não é isto. O computador já está superado. Eu agora já fico sentado e digo assim, bem, vamos lá. E ele... Eu só faço corrigir depois. E estou com medo do que vai acontecer. Felizmente eu vou morrer antes, porque a evolução é tão fascinante da nossa inteligência, do espírito. Porque a vida só tem sentido se a energia psíquica movimentar. Interrompa a produção do oxigênio no cérebro e adeus inteligência. Então, o Espiritismo nos ensina tudo isso vagarosamente. Depois vem a parte moral, as funções, 10 leis morais, a lei de amor, a lei de trabalho. Olha que notável, a lei de trabalho deve levar em conta a lei de repouso. Todo mundo que trabalha merece repouso. E a gente deve trabalhar até a medida das nossas forças. Então, se eu estou doente, deixo de trabalhar, estou perfeitamente localizado nos deveres. Agora, eu não posso me aproveitar da doença para ficar inanimado, porque a vida é movimento. E essa é a definição de Aristóteles. Tudo que se move tem vida. Então, para estudar, não precisa pegar. Eu conheço dezenas de pessoas que fazem cursos, que estudam, e nós aqui também temos aulas de espiritismo. No outro dia, estudando pergunta por pergunta, para nos libertarmos de tantas paixões. Hoje, um amigo de Cartagena, para onde eu deverei ir no próximo mês, por alguns dias, desencarnou de uma problemática renal. O rim bloqueou, ele não pôde fazer a terapia, porque não deu resultado, então ele me escreveu há uma semana. E todo dia me escrevia e eu confortava. Ele dizia, Divaldo, peça a Deus para me dar uma moratória. Mas Pedro me disseram, meu filho, ele está voltando para casa. Para que ficar tanto tempo aí na terra? Nada de moratória, que ele volte correndo antes de se complicar. Porque ele era muito sexualista. Então, quanto mais voltar para casa antes, menos erros ele cometia. Quando foi hoje, às 10 da manhã, os amigos me escreveram, mandaram um WhatsApp, que ele havia desencarnado. E ele, antes de desencarnar, disse assim, diga a Divaldo que não teve jeito, estou indo. Pã, caiu morto. Não, beleza, eu acho uma maravilha, agora quem ficar que se vire. Né? A gente vai bem. Então, o Livro dos Espíritas é a obra básica. Obrigado, Divaldo. Vamos encerrar a nossa reunião agora. Eu agradeço a participação do público presente, aquele que nos assiste remotamente, a equipe da Mansão do Caminho, o Sérgio, o Júnior, que estão aqui presentes, a professora Solange, a Divaldo Franco, a nossa tradutora de Libras, né? A Esiane. Quem quiser fazer um curso de Libras, nós temos o curso de Libras todos os dias aqui a partir das 17h30. Né? Então, vai até o mês de dezembro. Aqueles que tiverem interesse de participar. Né? Eu não sei se tem vaga, mas que tem o curso, tem. Estão me dizendo aqui que não tem mais vaga, então fica só para o ano. Né? Muito bem. Então, vamos convidar aqui o Celestino para se despedir de todos nós e do nosso público remoto. Eu gostaria de agradecer a Deus, a Jesus, a Kardec, a espiritualidade, por mais essa oportunidade. Ao Divaldo, meu querido professor, ao Mário Sérgio, a Isiane aí com a dificuldade que ela teve de fazer os seus movimentos maravilhosos para transmitir a nossa mensagem, e a Deus por essa oportunidade de poder, mais uma vez, aprender juntos com a grande lição aí que o professor Divaldo deixou, a pergunta sobre o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, tenham todos uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Vamos agora para o encerramento, então, da nossa reunião, e eu convido o Divaldo para
nos conduzir nessa trajetória. Vamos agora pedir a Deus que nos abençoe, que nos cure as feridas da alma que geram as doenças do corpo. Pedimos aos médiuns para que apliquemos passes, ofereçamos nossa melhor energia e cada qual permaneça receptivo às boas vibrações dos espíritos que nos assistem, que nos guiam e que nos guardam. Amigo divino, abençoa os companheiros de mediunidade que irão oferecer o seu magnetismo para o nosso bem-estar. Aqueles que entre nós estiverem com problema mentalmente, pensem na solução deste problema, porque nós vamos estar num momento em que as inspirações do alto nos visitam o corpo, a mente e o espírito. Nós te pedimos por nós mesmos, Jesus, por aqueles aos quais amamos, nossos familiares, nossos afetos, mas também por aqueles que não nos amam e até conspiram contra nós. Abençoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Abençoa os suicidas, os que tiveram precipitadamente a morte, que eles possam dedicar-se à recuperação espiritual. Pedimos-te pelos enfermos, em particular, portadores de enfermidades irrecuperáveis, por nossa irmã Ordélia, por aqueles que nos pedem para orarmos por eles. Também te pedimos, em favor da nossa casa, do nosso ambiente espiritual, para que os anjos tutelares aqui façam morada, a fim de nos ajudar a todos. Também te pedimos, Senhor, que neste momento de tanta dificuldade no planeta, a tua misericórdia se compadeça dos países em guerra, para que a paz do povo, apesar dos políticos insanos, seja preservada. Abençoa nossa água. Tu disseste que quando 2 ou mais orassem, o Pai estaria com eles. Aqui somos muitos, orando, te pedindo proteção, para que nos guies quando daqui sairmos. Em teu nome, em nome de Deus,
e da Mãe Santíssima, sob a proteção dos nossos guias espirituais, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos.